Esta noite, está meditando aqui, ou seja, quero que estamos uma palavrinha. Lembrando que hoje nós começamos nosso Palavra Dominical, tivemos uma lição muito boa, irmão Augusto caprichou, foi bênção, e quem quiser se inscrever, nós temos agora o grupo do EBD, vai receber a lição com antecedência, depois falar com ele, né, que ele vai incluir seu nome lá no grupo da EBD. Para domingo que vem, às 9 horas, né? Você esteja conosco. A EBD é às 10, né? EBD é às 10. Então, todos são convidados a estar conosco na EBD. Tá bom, gente? Foi uma bênção de manhã. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 90. Salmo 90, eu vou ler rapidinho, até o verso 12 só, tá? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retorne ao pó, mortais. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília de uma noite. Tu os levas como por uma torrente, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce, de manhã cresce, floresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos conturbados. Tu pões diante de ti nossos pecados secretos e vês todos eles, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um suspiro. A duração da vida, a nossa vida, é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Que conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos repetir juntos o versículo, verso 12, vamos lá. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém. Pai, muito obrigado por esta palavra. Peço agora em nome de Jesus que a tua palavra é atuação, que o teu Espírito Santo venha ministrar na nossa vida, venha nos edificar, nos alimentar, nos abençoar, para que possamos sair daqui, Pai, prontos para te servir com toda fidelidade. Dá-nos, ó Deus, um coração sábio. Ministra, Pai, nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Quem escreveu o Salmo 90? Quem? Quem falou? Eu escutei alguém falando. Não é nada, falou? Moisés, nós estamos baixinho, né? Moisés escreveu o Salmo 90, já pensou? Moisés que viveu cerca de 1400 anos antes de Cristo, foi quem escreveu esse salmo aqui. Moisés, um dos maiores personagens da história de Israel. A sua importância é reconhecida em toda a Bíblia, tornou-se uma referência. Tanto que lá em Números diz assim, era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Que referência, meus irmãos, né? Então, apesar de toda a sua cultura, sua formação, experiência, influência, importância e fama, ele chega diante de Deus com uma oração muito simples, mas muito profunda. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Que oração sábia, né? Que pedido sábio. Que nós também, nesta noite, tenhamos também uma postura diante de Deus, né? Então, meus irmãos, eu quero que essa seja a minha, a sua oração, a nossa oração, para que nós também estejamos aqui em busca de um coração sábio. Eu quero ter um coração sábio. Eu desejo, eu peço a Deus que me dê um coração sábio. Você também pensa assim? Você também deseja ter um coração sábio? Nesta noite, nós vamos estar refletindo e pensando sobre isto. Primeira lição está nos versos 1, 2, depois o 4. Né?
Esses versos, pode soltar lá, para a gente ver, né? Esses versos começam dizendo o seguinte: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Por quê? 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que passou, ou como uma vigília da noite. Então, o que nós vemos aqui? Para ter um coração sábio, a primeira coisa, é preciso conhecer a Deus. Moisés está demonstrando aqui o seu conhecimento de Deus. Conhecia muito bem, conhecia a eternidade de Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Não é? Então, ele está mostrando para nós aqui. E chega a certa altura que a Bíblia vai também dizer para nós o seguinte: que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que interessante, não é? Lá no livro de Provérbios. O temor aqui significa respeito, reverência, consideração, compromisso, seriedade, não é? Eu só posso temer a Deus se eu o conhecer. Se eu não conheço a Deus, como é que eu vou ter o temor de Deus na minha vida? Eu preciso conhecer a eternidade de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, os feitos de Deus, os planos de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, a revelação de Deus, que se completou no ponto mais elevado, que é a vida de Jesus. Nós temos que conhecer esse Deus. Afinal de contas, quem é Deus? Você realmente conhece a Deus? O que você conhece de Deus? O que você pode falar a respeito de Deus? O que você pode testemunhar de Deus para as pessoas ao seu redor? Qual foi a última experiência marcante que você teve com Deus? O que você pode contar do seu relacionamento com Deus? Da resposta de Deus às suas orações? Quando você faz um balanço, você pode dizer: realmente eu conheço a Deus, eu confio nele, eu caminho com ele, eu sei quem é o meu Deus. Como diz a palavra, eu sei quem tem crido, sei que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu sei em quem tenho crido, porque eu o conheço. Interessante, meus irmãos, que ele destaca aqui a eternidade de Deus. Antes que nascessem os montes, ou tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade, então Tu és Deus. A grande declaração aqui de Moisés. Porque para Deus, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Para Deus não existe o tempo ontem, hoje, amanhã. Para Deus isso não existe. Para Deus existe a eternidade. Para nós, o que passou ontem, passou. O que passou no passado, às vezes nem se lembra mais do que passou. Mas Deus não. Deus é eterno. Para Ele, hoje, o ontem, o amanhã, é a mesma coisa, não tem diferença. Ele é eterno. Não é? Por isso que o apóstolo Pedro chama a nossa atenção, lá em 2 Pedro, dizendo o seguinte: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Olha Pedro, de novo, chamando a nossa atenção aqui para mostrar quem é Deus. O nosso Deus é um Deus eterno, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, misericordioso, bondoso, Deus onipresente, Deus onisciente, Deus onipotente, Deus que pode tudo, Deus que caminha conosco e não nos abandona. Este é o nosso Deus. Interessante o seguinte: Albert Einstein, ele conhecia tanto a Deus que ele diz o seguinte: sempre que eu abro a porta de uma descoberta, eu já encontro Deus lá dentro. Olha só, aquilo que nós temos falado, a ciência apenas descobre aquilo que Deus já criou, que Deus já fez, e eles vão descobrindo. Eles não criam nada novo, só descobrem o que Deus já fez. Falando aqui, provavelmente, olha, ele quis dizer, quando o homem descobriu o radar, o morcego já voava no meio de cordas, sem bater, usando sinais sonoros. Quando criaram o helicóptero, o beija-flor já ficava pairando diante das flores para sugar o néctar. Ou seja, as invenções mais sofisticadas, as descobertas mais surpreendentes, algum organismo da natureza, algum mecanismo do universo, ou seja, em tudo se via
a presença de Deus. Tudo que o ser humano criou, Deus está presente ali. Ainda que o ser humano faça uso errado daquilo que foi criado, por exemplo, criaram um avião. Depois foram usar o avião na Segunda Guerra Mundial, com aqueles kamikazes, como uma arma para matar, para destruir. Sendo que é isso. Quanta coisa boa foi criada e os seres humanos estão usando para o mal, não é? Até vegetais, não é? Como a cannabis, não é? Serve para medicamentos, mas estão usando a maconha aí de forma errada e criminosa. Então a gente vê, né? O homem precisa ver Deus em todas as coisas, como Einstein viu também, não é? O conjunto de detalhes nesta vida, meus irmãos, é que forma toda a sua existência. Einstein, ele descobriu que Deus estava em cada porta das suas descobertas. Deus estava lá. Deus é o ser único que pode preencher o vazio do coração humano. Deus está lá presente. Então, o primeiro passo para se ter um coração sábio é conhecer a Deus. É conhecer e prosseguir em conhecer e continuar conhecendo a Deus cada vez mais. Que Deus vai se revelando a nós à medida que nós o buscamos. Ele vai se revelando e nós vamos conhecendo. Né? Então pode ser uma pessoa com a maior cultura do mundo, PhD, com pós-doutorado, e pode não ser uma pessoa sábia. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Né? Então, quando nós conhecemos a Deus, Ele vai nos dando um coração sábio. Mas em segundo lugar, irmãos, a partir do verso 5, nós vemos ali que para se ter um coração sábio é preciso o quê? Compreender a brevidade da vida. E o verso 5 começa dizendo: tu os levas como por uma torrente, não são como um sono de manhã, são como a erva que cresce. De manhã cresce, floresce, à tarde corta-se e seca, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos com um suspiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Esse versículo aqui, meus irmãos, é um caso sério. Quantos aqui já passaram de 70? Levanta a mão. Quantos já passaram de 70? Nós temos um bom grupo aqui, né? Eu e minha amada já passamos também. Quer dizer que a nossa vida bateu 70. E alguns, com a sua robustez, chegam a 80. Quem já passou de 80 aqui? Opa, temos duas pessoas que já passaram dos 80. Né? Está vendo? E Moisés está dizendo que quem passa dos 80 é canseiro e enfado. Né? De fato, meus irmãos, este mundo aqui, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E nós, no nosso relacionamento com Deus, nós vamos vencer as dificuldades. Eu tenho as minhas dificuldades, cada um tem as suas. Estou agora enfrentando esse tratamento que eu tenho compartilhado com os irmãos, mas estou muito otimista, muito animado, muito feliz, porque Deus vai comigo. Ele é a minha segurança, Ele é a minha esperança. Mas eu tenho que entender que a nossa vida aqui é breve. Aqui, ele está dizendo, é como um suspiro, né? A vida terrena é muito breve. Moisés diz aqui, dos 70 anos, dos 80 anos, né? Ele compara também com a erva que nasce, cresce, floresce, murcha e morre. Minha amada gosta muito de plantas, mas quantas vezes a plantinha está até bonita, mas depois começa a murchar. Ela tem que trocar. Quantas vezes ela foi lá na floricultura comprar novas mudas para trocar, porque aquela outra envelheceu, morreu, tem que pôr planta nova. Então vai renovando, assim que Moisés está dizendo para nós aqui. Acabam-se, no verso 9 vai dizer, acabam-se os nossos anos como um suspiro. Na outra tradução diz como um ponto ligeiro. E a nossa vida termina aqui como um sopro, está na linguagem de hoje, como um sopro que passa rapidamente. Então, muitas pessoas estão vivendo sem perceber a brevidade da vida. Estão guardando no coração sentimentos negativos, ruins, que tornam a vida muito amarga. Tem pessoas egoístas, orgulhosas,
rancorosas, malvadas, malignas, terríveis. Uma vida ruim, uma vida amarga, azeda, tóxica. Pessoas que quando chegam no ambiente, ao invés de alegrar o ambiente, deixam o ambiente tóxico, por causa da presença. Não entenderam que a vida passa muito rápido. Nós não temos tempo para essas coisas, não. Nós temos que aproveitar a nossa vida para viver bem, com alegria, para a gente ter amizades. Eu fiquei feliz de ver que o Cláudio, mas a Ângela conheceram a Elianes, né? A gente vai acabar aprendendo, né? Elianes, e a amizade já fez com que ela hoje viesse na casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Porque relacionamentos, nós temos que aproveitar a nossa vida enquanto estamos vivos, enquanto estamos saúde, para adorar a Deus, para servir a Deus, para relacionarmos bem com os outros, para criarmos amizades, laços. E assim, meus irmãos, a nossa vida está ficando tão boa. Eu notei aqui um exemplo da história que foi Saddam Hussein. Todos nós aqui ouvimos falar do Saddam Hussein. Sabe com quantos anos ele morreu quando foi enforcado? Não sabe quantos anos? Quando ele foi encontrado lá barbudo, naquele buraco lá, naquela caverninha dele, morreu com 69 anos. Relativamente novo, mais novo que eu, mais novo que muitos aqui. Mãe de Saddam Hussein, quando estava vivo, ele não sobreviveu. Só de uma vez ele mandou matar 50 mil curdos. Olha que absurdo, 50 mil curdos. Diz a história que ele mandou matar os próprios genros dele. Era um terrível Nero, mandou matar a mãe. Então, meus irmãos, tem pessoas que não conseguem entender a brevidade da vida e não levam a sério a vida e não procuram tomar boas decisões, construir uma boa vida. Tiago, ele vai nos alertar também, está ali na tela. Ouça agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, ganharemos. No entanto, não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. A vida é muito breve, a vida passa muito rápido. Um dia desse, o meu filho era uma criança. Essa semana vai completar 50 anos, meio século, porque a vida passa. Quando chega nos 50, você está começando a descer a serra. Eu não sei quem falou comigo hoje aí, acho que foi o Marcos que falou, né? Que você está começando a enxergar a linha de chegada. Não foi como falou? Está começando a enxergar a linha de chegada. Porque eu estou mais perto de lá do que de cá. Né? Já passou da metade. A vida é assim, meus irmãos. Né? Eu estava lendo o testemunho de James Irving, que foi à Lua, naquela Apolo 15. Né? Ele foi o 8º homem a caminhar na Lua, mas foi o primeiro, ele mais um companheiro, a permanecer 3 dias explorando a superfície da Lua, num jipe lunar. Né? Então a história dele correu o mundo e o testemunho dele também. Né? Interessante que a história conta que ele não tinha entusiasmo nenhum pelo trabalho da igreja, pela igreja. Era aquela pessoa, aquele crente morto, acomodado. Né? Mas ele conta no testemunho dele, quando ele estava lá na Lua, percebendo a fragilidade do planeta, ele se lembrou do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aquilo tocou muito o coração dele. Depois de 12 dias no espaço, a bordo da Apolo 15, ele teve uma experiência profunda com a presença de Deus. Depois, então, dele se aposentar, James dedicou sua vida à pregação do Evangelho. Ele, então, fundou uma organização que denominou de Voo Alto, né, isso em português, né, destinada ao financiamento das campanhas evangelísticas que ele realizava pelo mundo afora. Ele queria dizer ao mundo inteiro da sua experiência com Deus lá na Apolo 15, quando ele conheceu de fato a Deus. E para quem me questionava da relevância desse trabalho, né, desse seu projeto, depois da sua aventura no espaço, eu respondia:
propagação da mensagem de Jesus ao redor do mundo é a coisa mais importante na minha vida. Era o testemunho dele. Perguntado certa vez se ele trouxe alguma coisa lá da lua, ele disse: apanhei algumas rochas lá na lua. E ele disse: consegui uma que é a mais antiga já encontrada no universo. Ele disse: mas Cristo é a única rocha verdadeira e eterna. A única rocha que não pode falhar é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que não falha. Mais tarde, alguém perguntou a ele: como voar até Deus? E ele respondeu: preparando-se espiritualmente, com a presença de Cristo, o Filho de Deus, na sua vida. Assim, estaremos nos preparando para o voo mais alto de todos que devemos fazer. Sem trajes espaciais, sem nave espacial. Ele diz: nós vamos voar ao encontro de Cristo nos céus. Esse voo final, o mais importante, o maior, o mais glorioso, ele fez com 61 anos, quando ele morreu. Mas um jovem ainda, morreu com 61 anos, né? Lá nos Estados Unidos. E ele então voou para a presença de Cristo. Para o mundo inteiro ficou o testemunho de um cientista que temeu, honrou a Deus, o Criador. Ele compreendeu a brevidade da vida e aproveitou muito bem o resto dos seus dias para falar de Jesus, para pregar o Evangelho, para testemunhar, para mostrar que é um voo que vale a pena voar, no final, ao encontro de Jesus. E você, já percebeu a brevidade da vida? É preciso viver com sabedoria, já tem que desenvolver esse coração sábio, compreendendo que a vida passa tão rápido que nós temos que aproveitar a nossa vida. Mas, além disso, meus irmãos, nós temos uma terceira lição aí, que está a partir do verso 8, que vai dizer para nós o seguinte: diante de ti puseste as nossas, pode passar, João, pode pular isso. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, à luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos corações sábios. Então, para se ter um coração sábio, é preciso o quê? Aprender a contar os dias. O que isso significa? Não é contar matemática, né? Dia 1º, dia 2, dia 3, dia 1, não é isso não. Isso aí todo mundo sabe, né? As crianças sabem. Contar os nossos dias aqui, meus amados, é um exercício espiritual. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Contar, saber, é viver cada dia na presença de Deus. Né? É viver cada hora, cada minuto, cada segundo, cada momento, com responsabilidade diante de Deus. É por isso que Moisés declarou: diante de ti puseste as nossas iniquidades, à luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Está ali no texto. Né? Contar os dias é viver para agradar a Deus. Moisés já conhece a seriedade disso, quando ele questiona: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Por isso ele chama que a nossa atenção, contar os nossos dias, viver cada dia, cada instante em comunhão com Deus, comprometido com Deus, fazendo a vontade de Deus, buscando a Deus, sendo fiel a Ele. Por isso, meus irmãos, eu recebi uma mensagem que eu achei muito interessante, quero compartilhar com os irmãos. Dizia o seguinte: hoje é um novo dia. O que devo fazer com essas 24 horas que Deus está me presenteando? Como eu devo gastá-las? Como devo usá-las? Pensando bem, o que vier a suceder hoje depende de mim. Sou eu quem deve escolher o tipo de dia que eu vou ter. O escultor do meu dia sou eu mesmo. Eu vou desenhá-lo, eu vou moldá-lo, eu devo dar-lhe forma, eu vou esculpi-lo. Sou eu mesmo que devo dar direção ao meu dia, o dia que Deus está me presenteando.
Eu devo fazer o mesmo que Moisés, pedir a Deus que me ajude a contar os meus dias de tal maneira que eu tenha um coração sábio. Hoje, acordei e pensei, tenho que fazer as escolhas certas. Hoje, eu posso dizer que tenho mais um dia para viver. Eu posso pensar, que chato, mais um dia vegetando. Hoje, eu posso começar o dia pedindo a direção de Deus, ou eu posso querer viver de qualquer maneira, sem a bênção de Deus. Hoje, eu posso me alegrar, porque um novo dia raiou. Eu posso despertar e reclamar, poxa, a noite acabou. Hoje, eu posso dar graças a Deus, porque as plantas estão sendo regadas de graça. Ou então ficar me queixando, poxa, que dia chuvoso. Hoje, posso perceber que será um dia lindo, de muito brilho solar. Ou então ficar reclamando, quanto calor, que sol quente, que sol forte. Hoje eu posso me regozijar, porque a temperatura está amena. Ou posso achar ruim, porque o dia amanheceu indefinido, nublado. Hoje eu posso agradecer, porque eu tenho o suficiente para o pão de cada dia. Ou então ficar reclamando, que eu amanheci sem dinheiro, com pouco dinheiro. Hoje eu posso me regozijar por estar vivo, apesar da enfermidade. Eu posso ficar me queixando da minha saúde, que não está perfeita. Hoje eu posso me sentir agradecido por meus pais me terem permitido nascer, ou então julgá-los por não me terem dado a melhor educação. Hoje eu posso agradecer porque tenho tudo que preciso. Eu posso me reclamar porque ainda faltam algumas coisas que ainda não tenho. Hoje eu posso lembrar, ou seja, relembrar os momentos felizes que já vivi, ou eu posso fixar meu pensamento nas experiências tristes do passado. Hoje eu posso agradecer, porque apesar dos espinhos, existem as rosas. Ou eu posso reclamar, porque as rosas têm espinho. Hoje eu posso aproveitar para fazer novas amizades. Eu posso lamentar, porque não tenho muitos amigos. Hoje eu posso gritar de alegria, porque eu tenho trabalho. Eu posso queixar-me, porque eu tenho que ir para trabalhar. Hoje eu posso abrir a minha mente, enchê-la com novos conhecimentos, ou então ficar reclamando, porque eu tenho que ir para a escola. Hoje eu posso me sentir honrado, porque tenho uma família. Eu posso murmurar amargamente, porque tenho que fazer os trabalhos do lar. Hoje eu posso agradecer, porque tenho um teto para mim e para minha família. Ou posso reclamar, porque a casa, o apartamento, precisa de reparo, precisa de reforma, não é bem isso que eu queria não. Hoje eu posso dizer, pode passar lá, João, que agora eu vou colocar aqui algo bem positivo. Eu posso acordar, posso dizer, né? Este é o dia que fez o Senhor, alegro-me nele. João, por favor, põe para nós agora isso. Ao levantar, eu posso dizer, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ao dormir, eu vou dizer, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Também posso dizer, eu me deito e durmo, e acordo, pois o Senhor me sustenta. Coisa boa. Sabe uma coisa? Na verdade, o meu primeiro dia de trabalho, ou seja, o meu primeiro trabalho ao acordar, é falar com Deus. É pedir a sua ajuda, para ajudar a escolher o tipo de vida que eu quero ter. É na conversa que eu tenho com Ele, que Deus sempre vai dizer, faça as escolhas certas e tenha um bom dia. Assim, meus amados, eu vou aprender a contar os meus dias, né? E Ele vai nos dando um coração sábio. Por isso, eu quero dizer para os irmãos que eu estou em busca de um coração sábio. Mas, vai passar, João. Mas para se ter um coração sábio, é preciso o quê? Primeiro, conhecer a Deus. Nós conhecemos e prosseguimos e continuamos
conhecendo a Deus, porque cada dia ele vai se revelando. E cada dia ele vai sendo cada vez mais para nós, cada vez mais bondoso, cada vez mais misericordioso, e nós vamos conhecendo. Mas é preciso compreender a brevidade da vida. A vida passa como um sopro, passa rapidamente, e nós temos que aproveitar esse tempo que Deus está nos dando para ter um coração sábio e aprender a contar os nossos dias. Resumindo tudo, irmãos, eu diria o seguinte: nós temos que viver para a glória de Deus. Quando nós aprendemos a viver para a glória de Deus, isso afeta toda a nossa vida e nós vamos demonstrar um coração sábio. Você deseja nesta noite fazer esta oração? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai.